Olá, eu sou Victor Eduardo e hoje vou apresentar o meu tema de pesquisa, que é a termodinâmica dos condensados de Bose-Einstein de fótons em duas dimensões. O meu orientador foi o Dr. André Luiz Almeida Pena. É reconhecido que o fenômeno da condensação de Bose-Einstein tornou-se atualmente um dos principais objetos de estudo na física, com vistas a futuras aplicações nas áreas de engenharias, como por exemplo nas transições de fase quântica da luz e na formação de condensados de polárítons. Neste trabalho foi realizado um estudo preliminar da condensação de Bose-Einstein de sua física estatística e termodinâmica, apresentando como foco principal aspectos teóricos da formação de um condensado de Bose-Einstein de fótons em microcavidade óptica, um fenômeno observado experimentalmente em 2010. Estudamos como um gás de fótons confinado em duas dimensões pode sofrer condensação de Bose-Einstein sob determinadas condições dessa cavidade, como a conservação do número de partículas e o valor da temperatura crítica de transição. Realizamos preliminarmente o estudo dos principais sistemas estatísticos, o microcanônico, o canônico e o grande canônico. Em seguida, estendemos esses conceitos para o entendimento das estatísticas quânticas, a do gás ideal de bósons e férmions. Estudamos as propriedades de um gás de bósons, especificamente na formação dos condensados de Bose-Einstein, e nós focamos no condensado de Bose-Einstein não atômico, formado por fótons, cujas propriedades ainda estão sendo melhor compreendidas. Nós usamos o método do modelo hamiltoniano e a aproximação paraxial na microcavidade óptica para descrever como o gás de fótons se comporta em confinamento. E bem, a condensação de Bose-Einstein é um processo de transição de estado da matéria para partículas bosônicas. Essa transição ocorre normalmente em baixas temperaturas. Nós demonstramos no nosso trabalho que para um gás atômico, né, bosônico, a, a condensação ela só ocorre para dimensões superiores a 2. E, além disso, o número de partículas em estado excitado ela está conectada à massa das partículas do sistema e à temperatura do sistema. À esquerda nós podemos ver no gráfico ali que ao as partículas que estão no estado excitado atingirem a temperatura crítica, elas começam a popular o estado fundamental, né, que é o estado de menor energia. Logo abaixo nós temos ali a primeira condensação de Bose-Einstein, realizada em 1995, pelo Cornell e sua equipe de pesquisadores, né, e ali nós podemos ver os processos, né, da condensação. E bem, para o caso dos fótons é um pouco mais complicado, pois os fótons não têm massa, e além disso, eles são absorvidos, né, pela matéria. Então é difícil você conservar o número de partículas. Além disso, a gente demonstrou que é possível realizar a condensação dos fótons, né, de Bose-Einstein dos fótons, para dimensões superiores a 1, sendo possível realizar em duas dimensões. E bem, o maior desafio da condensação de Bose-Einstein é conservar o número de partículas. Isso acontece por conta da absorção dos fótons na cavidade que os confina. Em 2010, na Universidade de Bonn, o Waits e a sua equipe de pesquisadores propuseram uma forma de mitigar a falha de conservação dos fótons. Eles utilizaram uma substância fluorescente que absorve e emite os fótons. Essa substância é chamada de dye. E durante esse processo de absorção e emissão e de confinamento à microcavidade, os fótons adquirem uma massa efetiva para frequências de corte específicas. Ali à esquerda a gente pode ver o aparato, né, utilizado no experimento, que são dois espelhos esféricos. Ali no centro a gente tem uma tinta, né, e nessa tinta é bombardeado um feixe de fótons a partir de um laser, né, e essa tinta absorve e fica emitindo esses fótons, reduzindo a perda de fótons pela absorção das paredes do espelho, né, e pela matéria no seu exterior. E bem, nós obtemos que a energia dada pela equação dos fótons confinados em uma microcavidade com dye, ela possui uma relação quadrática no número de onda e a massa efetiva. E além disso, é possível você realizar a condensação de Bose-Einstein a temperatura ambiente, que no caso dos gases atômicos não é possível realizar. Você precisa de temperaturas próximas de 0 Kelvin. Então, isso pode ter possíveis aplicações futuras, né? Pois você consegue realizar a condensação de Bose-Einstein a temperaturas ambientes. E bem, neste trabalho a gente buscou compreender, em nível introdutório, as ferramentas da física estatística para compreender os condensados de Bose-Einstein, e nós focamos em um estudo específico, né, na possibilidade da formação de um condensado de fótons. E este condensado ele é um desafio, pois um gás de fótons ele tende a não conservar o seu número total de partículas. Além disso, os fótons são bósons sem massas. Essas duas características dificultam essencialmente a formação de um condensado. Porém, sob determinadas condições, fótons confinados em uma microcavidade podem formar um condensado de Bose-Einstein. Nós estudamos neste trabalho a presença de um termo quadrático de número de onda, da energia, na microcavidade, associado à massa efetiva dos fótons no condensado. E calculando-se o seu número crítico de partículas, verificou-se que isto ocorre para a temperatura ambiente. Ou seja, é possível realizar a condensação de Bose-Einstein em temperaturas ambiente. E este fato é peculiar e talvez de importância para futuras aplicações tecnológicas na óptica e computação quântica. E aqui está a bibliografia do nosso trabalho, né? A gente utilizou o Greiner, o livro do Kardar, o Salinas, e os artigos, né, a tese do Wolff e o artigo do Waits.
E por último também um artigo do Cornell e seus pesquisadores.